Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes, iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com Otávio Hamster, ele que é presidente da Associação dos Grupos da Melhor Idade aqui da nossa cidade, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre todos os projetos sociais que envolvem essa associação e também vai contar um pouquinho sobre a sua vida, desde lá da infância, sobre a profissão dos seus pais, sobre a sua vida profissional, sobre muitas viagens que o seu Otávio fez em outros países. Vai contar um pouquinho dessa vivência pra gente hoje no nosso Espaço Empreender. Não esquecendo que este é um tempinho destinado a essas pessoas que fazem diferença aqui na nossa região, que tem uma história bacana para contar pra gente nessa manhã. Bom dia, senhor Otávio, tudo bem? Bom dia, Espaço Empreender da Rádio Tirol. Bom dia. Então vamos começar o nosso bate-papo dessa manhã pra gente puxar lá antigamente. O senhor é natural da onde? Eu sou natural da hoje Westfália. Antigamente era Linha Schmidt, hoje é Westfália. É município de Westfália. Antes, claro, pertencia a Estrela, né? Antes, toda essa região, né, pertencia Sim, a Estrela. da Westfália. Hoje do centro, lá no centro da Westfália, lá eu me criei. Se criou. E os seus pais eram de lá mesmo, eram naturais dali? Sim, meus pais eram lá da Linha Schmidt, hoje Westfália, né? Meu pai tinha salão de baile. E aí uns anos lá eu frequentei, corria as ruas por lá e mais tarde meu pai vendeu o salão e comprou uma terra. Então eu trabalhei junto com meus pais, que eram agricultor, até os 24 anos. Aí depois eu vim para Languiru, comecei a trabalhar na cooperativa Languiru. Senhor Otávio, e a sua mãe trabalhava juntamente? Toda a família trabalhava junto? Toda a família trabalhava na agricultura. Tem mais irmãos? Nós éramos 6 irmãos, 5 irmãs e eu o filho único rapaz, né? 5 irmãs, né? 5 irmãs. Hoje já são duas irmãs falecidas já, né? Nós temos ainda em 4. 4. 3 irmãs e um homem. Isso mesmo, eu apanhava no meio das mulheres, né? Conta pra gente um pouquinho, como o senhor falou que o seu pai tinha um salão de baile, salão de festa, né, antigamente. Conta um pouquinho pra gente como funcionavam antigamente os salões de festa na comunidade. Isso era bem diferente, né? E era assim, festa, tinha as festas no salão e baile, assim, era só 1 ou 2 vezes os Kerp, né? Kerp, uma vez por ano e nada mais, né? E claro, fim de semana a gente tinha assim movimento no salão, que também o pessoal frequentava, né? Tinha assim comes e bebes, né? E o pessoal vinha para jogar carta e passava o fim de semana no salão. Era diferente, né, do que é hoje em dia. Era bem diferente, né? O pessoal assim saía fim de semana, às vezes nem sábado, só domingos, né? Porque sábados muitas vezes o pessoal trabalhava ainda nas lavouras, né? E só saía nos domingos. O forte dessa época era a agricultura aqui ainda, né? Era a agricultura que era forte, né? Mas claro, tudo diferente como é hoje. Hoje a tecnologia está aí, nós, assim, nossa geração, eu não sei se daqui para frente as outras gerações que vêm vindo se vão enfrentar tantas transformações em tecnologia e tal, né? Hoje, quem não tem assim terra adequada para trabalhar, que sem trator, sem nada, já é difícil, né? E antigamente era tudo feito com boi arado para lavrar, então hoje tudo com trator, tudo foi, claro, é bom que deu isso, né? Essa transformação foi muito bacana. Facilitou um pouquinho o trabalho, né, de todas essas pessoas. Hoje ninguém faz mais força. Antigamente, quando ia fazer uma construção, as maiores pedras era para fazer alicerce. Hoje faz com tijolo, ninguém faz mais força hoje. Com certeza. Senhor Otávio, continuando então, você falou que daí depois do salão de festa, fecharam o salão de festa, compraram uma terra, viraram agricultores, né? Qual era a renda nessa agricultura? Era plantação, era criação de animais? Como funcionava? Era a plantação. Primeiro era leite, era muito pouco, mas lá adiante já começava mais com leite, já botava mais vaca de leite e tal. Primeiro era assim mais plantação de soja, milho, arroz e até trigo plantamos
E aí, lá adiante, uma hora dessa, assim, entramos mais com na produção de leite também. E suínos também, né? Uhum. Depois, então, primeiro começaram na plantação de grãos ali, depois partiram mais para animais, né? Isso, exato. E dentro da propriedade, vocês também cultivavam ali as hortaliças, plantavam para consumo próprio também? Naquela época tinha que vir essas hortaliças, essas coisas, era consumo, a gente plantava, né? Não se comprava nada fora, não tinha para comprar fora, era tudo, a gente tinha que plantar hoje era mais saudável, né? Era tudo plantado e não tinha como comprar nas vendas. Como se chamava na época, ele chamava venda antigamente. As vendas antigamente. Eu não perguntei antes, mas essa terra que vocês compraram continuou lá na antiga linha Schmidt também? Essa terra está lá ainda, isso hoje passou para minha irmã, mas lá eu acho que não tá meio desativada essa terra, porque ela mora numa outra propriedade, a minha irmã. Conta um pouquinho pra gente então, e como funcionava a escola antigamente? O senhor estudou lá em Linha Schmidt, tinha escola lá na localidade mesmo? Isso. Eu ficava mais ou menos 1 quilômetro, tinha que caminhar, claro, depois quando eu estava na lavoura, né, tinha que caminhar 1 quilômetro, né, então naquela época era só até a 5ª série, né, como se chamava naquela época, né. Sim. E aí eu tinha a felicidade, que meu padrinho era meu professor, hoje falecido, era meu professor. Então, nós tem que ter, assim, 8 anos para entrar na escola. E aí, meu pai falou com o professor e tal, aí eu fui 1 ano antes na escola. Para não correr rua e tal, ele me botou 1 ano antes. E aí eu era 1 ano menos que os meus colegas, né? Aí eu completei os 5 anos, tranquilo, passei sempre e tal, né? Aí meu pai disse assim, ó, ainda tu pode repetir esse 1 ano, né? Mas eu tinha feito esse 5º ano, eu fiz, mas eu fui mais 1 ano para repetir de novo, assim, não é para repetir, para acrescentar algo mais, né? Então fui mais 1 ano que não precisava, mas eu fui. E lá adiante depois, eu participei em muitos cursinhos, lá adiante, daqui a pouco já começou, tem os cursinhos, né? Aí depois tinha de noite, assim, tinha aula de noite também, frequentei aula de noite, mas eu já era adolescente e tal, né? Então a gente ainda de noite, eu ia de noite na aula ainda para pegar alguma coisa mais. Porque naquela época meu pai nós tínhamos 26 em casa, ele não tinha condições para pagar estudo, né? Então eu não estudei, tudo que a gente, assim, sabe das coisas, a gente foi buscar por conta depois, mais tarde, né? Mas ele ainda teve o incentivo deles disserem, não, meu filho, vai lá e estuda, sim, né? Tranquilo. E aí eu não sei bem, assim, naquela época também, hoje tem, assim, hoje se fala muito, assim, faculdade à distância, né? Sim, sim. Naquela época tinha só rádio, né? Naquela época eu era no Novo só tinha rádio, né? Aí eu não sei bem o título da coisa, né? E aí pelo rádio eu estudava ainda. Aí eu deixei vir uns livros, eu estava em casa e depois tinha que fazer um tema e mandar para essa entidade, né? Isso eu fiz em casa ainda, né? Já existia então esse estudo naquela à época distância? Já tinha um tipo assim, né? A gente podia fazer em casa, através do rádio, escutar e fazer e tal, e depois mandar a prova para a professora avaliar. Isso. Que legal, que bacana, não imaginava isso. Mas muito legal, porque eu até tinha comentado, né, o senhor teve esse incentivo da família para estudar. Muitas vezes, muitas pessoas nessa época não tinham, né, tinham que trabalhar ali. Tudo bem, o senhor trabalhava também, ajudava a família e mesmo assim estudava, isso é muito legal. Sim, eu trabalhei muito em casa, então eu tinha essa oportunidade. Claro, meu pai sempre queria, até eu tinha um tio que morava aqui na Teutônia, aquela vez, o bairro Teutônia, né? Ele queria muito que eu ia vir na casa dele e estudar com o filho dele lá, de repente, para Estrela, né? O Martin Luther, eles pediram para eu ir lá, né? Mas como naquela época era difícil ter assim, uma ajuda e tal, então o pai não tinha condições, né? Então, tinha 6 filhos em casa e não era fácil naquela época, né? Mas o pai sempre foi assim de ajudar onde dava, né? Que legal, que legal. Senhor Otávio, o senhor disse que trabalhou junto com os seus pais até os 24 anos de idade, né? O senhor falou no comecinho lá. Isso. E depois partiu para a Cooperativa Languiru? Sim, aí fiz um curso, né? Fui para Pelotas, fiz uns cursos lá, na inseminação artificial. E aí eu ia trabalhar por lá, tinha uma laticínio pequena e tal, né?
E aí lá não deu muito certo, aí de uma hora dessa me chamaram aqui na Languiru, comecei a trabalhar na Languiru. Aí trabalhei lá até 20 e poucos anos, né? Depois a gente teve a empresa própria, né? Então, para prestação de serviço. Também trabalhei na parte prática, né? Veterinária, fazia também, meu pai também fazia parte prática veterinária, naquela época tudo podia, né? Hoje já não pode mais e também tá certo. Mas eu aprendi muito com meu pai, né? Na parte prática ele fazia... Naquela época, hoje tem ainda esse negócio de aftosa, né? Sim, sim. Que é obrigatório. Meu pai, naquela época, ele deixava vir vacina lá da Argentina para aplicar aqui contra a aftosa. E não era obrigatório. Então, meu pai tinha muitos clientes. E naquela época, a cooperativa Languiru tinha o frigorífico lá de abatidor de bovinos. Hoje foi transformado em abatedor de frango, né? Naquela época era frigorífico de bovinos. E lá cada ano estourava aftosa, o gado que vinha lá para matança, né? Aí eu me lembro bem, meu pai, outros também, aí faltou pasto, né? E o gado ficou doente lá, então faltou pasto. Então meu pai pegava a garoça e vendia cana de açúcar, levava lá no meio do gado, nos potreiros lá do campo, lá do frigorífico, e o gado estava lá deitado com aftosa. E os boi que estavam na carroça, puxando a carroça, que foram vacinados, não pegaram isso. Então isso me marcou muito, né? Então esse pessoal que levava lá esse pasto, os boi não pegavam porque eles foram vacinados. Então isso ali, o meu pai, assim, cada vez mais cliente ele adquiria, né? Por causa disso, né? Porque o pessoal via que realmente ajudava, né? Antigamente não tinha todo esse conhecimento, agora fazem as campanhas, né, contra a febre aftosa. Pois é, eu não perguntei antes, até deixei passar, o senhor disse que fez um curso à distância, né, via rádio ali, enviava para a prof. Qual foi a sua formação nesse curso? Não, isso depois de uma hora dessa não deu em nada, né? Não deu em nada. Mas deu uns conhecimentos a mais, né? Conhecimento. Não, tudo que a gente adquire de conhecimento é válido, né, seu Otávio? Mas agora, então, conta pra gente, o senhor disse que depois ali da cooperativa Languiru teve um negócio próprio. Qual foi o seu negócio próprio? Foi assim, hoje ainda fecundo que a gente tinha, né? Naquela vez, meu sócio, falecido sócio, nós era 2 inseminadores, né? Então, naquela época, Languiru terceirizou esse serviço. E aí nós criamos esse Talificundo para prestação de serviço, né? Atendimento aos produtores, né? Da Languiru e outros, né? Vamos agora, então, daí continuou nesse serviço até agora, depois de mais idade e tudo? Agora já estou anos aposentado, já liguei. Então, hoje a gente vendeu tinha 2 funcionários bons que a gente tinha trabalhando com nós vendemos essa empresa para esses 2 rapazes que trabalhavam com nós, porque ninguém da minha família, ninguém ficou no ramo, e da família do meu sócio também ninguém ficou. Todos pegaram outros rumos e aí a gente vendeu. Senhor Otávio, eu não lhe perguntei ainda, mas qual a sua idade? 69 anos. 69 anos. Senhor casado? Casado. Quanto tempo casado? 44 anos. Olha só, é tempo, né, seu Otávio? Bastante tempo. E conta pra gente, filhos, tem filhos? Eu tenho 2 meninas e um rapaz. 2 meninas e um rapaz. Sim. E netos? Uma netinha. Vai fazer 3 anos agora, em 9 de junho. Que bacana. E seu Otávio, o senhor estava contando antes um pouquinho, tem vivência também fora do país, né? Já viajou para muitos lugares. Conta pra gente, quais lugares o senhor já conheceu? Vários lugares. Eu fui em mais ou menos 38 países já. Olha só. Na Europa, fui na África, fui para Egito, Jerusalém, esses lados, Terra Santa, né? Sim. Eu fui também para Cuba, esses lados, né? México. Nossa, que bacana. Todos a passeio para conhecer. Sim, sempre a passeio, né? Para conhecer. Sim. Quais os locais que mais marcaram para o senhor? Olha, no caso, África do Sul é um país assim o melhor desenvolvido na África, né? É o melhor país que tem lá. Me chamou muita atenção. Aí tem a cidade do Cabo, na África do Sul, que se a gente tá lá na cidade do Cabo, parece que está no Rio de Janeiro. Tão lindo que é, porque aí tem a praia, tem o mar, e aí essas muros com casarões, é muito lindo lá, tá, né? Outra cidade que me chamou muita atenção, assim, é São Petersburgo, que fica lá na Rússia. São Petersburgo, lá tem muita coisa, assim, eles têm muita coisa para mostrar,
que está intacto pela guerra, está tudo legal lá. Tá, né? Tem muita coisa boa para olhar lá em São Petersburgo, que fica lá na Rússia ali, né? Que legal, seu Otávio. Só lugares sempre para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? Uma vivência diferente para conhecer outras culturas, né? Com certeza, né? Que legal, seu Otávio. Eu me lamento, eu às vezes fico pensando, se podia falar em inglês, seria mais fácil, mas a gente se vira, quando essas viagens a gente leva na cabeça, mas se vira, né? Com certeza, e o que fica são as experiências diferentes, né? Seu Otávio, agora vamos mudar um pouquinho. Eu disse no começo lá da nossa entrevista que o senhor é o presidente da Associação dos Grupos da Melhor Idade, agora aqui da nossa cidade, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona essa associação, né? Como funciona dentro dessa sociedade, porque a gente sabe que aqui na nossa cidade a população da melhor idade, da terceira idade é muito grande, né? Conta um pouquinho de projetos sociais, como funciona. Eu estou no segundo mandato, né? Início do ano, agora fui reeleito, né? Eu até queria entregar, mas como é difícil, ninguém quer aceitar nada, ninguém quer, assim, assumir as coisas, né? Então, assim, é gratificante. Eu assim, mudei um pouquinho desde que eu assumi. Eu estou participando nós temos 15 grupos aqui em Teutônia. Eu estou, assim, não sempre, mas, assim, dentro do possível, estou participando das reuniões dos grupos também, porque cada grupo tem um sistema, né? E cada grupo tem, assim, uma reunião por mês na sua localidade. Então, lá eu participo, e juntamente com o pessoal da cultura, que é a Annelise Tickel da Silva, que é a coordenadora, né? E aí ela arruma muitos palestrantes, eu também às vezes falo, eu arrumo também. Então tem muitos palestrantes que vão para os grupos e mostram umas coisas, né? Várias coisas. No caso, segurança, tem de saúde, e tem os bombeiros, brigada, né? Isso muitas fazem as reuniões, né? Reunindo todos esses grupos, né? Os grupos fazem as reuniões e o palestrante vai lá e esclarece certas coisas, né? Dúvidas. Não sei se o senhor sabe me dizer aproximadamente quantos grupos de terceira idade tem aqui do nosso município? São 15 grupos. 15 grupos. É bastante, né? Bastante grupo, E além de todos esses projetos sociais, tem acesso à saúde, né? Que vocês trazem pessoas para ajudar ali os nossos idosos. Também tem festa, né? O pessoal promove bastante festa. Sim, tem festa também. No caso aqui, eu sou sócio aqui no grupo de Teutônia, aqui em Languiru, que é a Amizade. Também é o único grupo também que tem um grupo de danças. Amizade. Então esse grupo de dança vai fora também e se apresenta fora e se a par, assim. Então é tipo baile, assim, a par. Os grupos de dança é um pouquinho diferente que os bailes, né? Mas lógico, os bailes que é mais forte, né? Cada fim de semana tem baile, todos os grupos vão para os bailes, né? Por tudo que é lado aqui na região. Legal. E além disso também tem acesso à saúde. Vocês trazem profissionais de saúde para atender todas essas pessoas da melhor idade, né? Sim, são várias áreas da saúde que vão palestrar sempre, né? Várias áreas da saúde, né? E testes também fazem, né? O senhor tinha dito antes. Audição e várias. Visão também, né? Visão também, isso aí. São várias. É um projeto social, né, sim, seu Otávio? A gente pode chamar essas associações, esses grupos de um projeto social para trazer para essas pessoas da terceira idade, como dizem, uma vivência um pouquinho melhor, né? Porque eles gostam de festa, eles gostam de ter um acesso melhor à saúde, eles gostam de estar sempre atualizado também com essas reuniões, né? E como funciona esse contato, essa interação de cada grupo? Cada grupo tem a sua presidência, né? Cada grupo tem a sua presidência e cada grupo tem um sistema, né? Não é todos igual, né? Porque um já começa de manhã, almoço meio-dia, outros começam às 1 da tarde, com um lanche de meio-dia. E cada grupo tem um sistema um pouquinho diferente um com o outro, né? E nessas reuniões são decididos, então, um pouquinho sobre esses palestrantes, estes profissionais de saúde para atender em cada localidade, né? Isso mesmo. É assim, nem todo idoso tem, assim, preferência por baile. Tem uns que gostam do baile, outros não. Uns mais para reuniões
Mas ainda tem, assim, a maioria dos grupos também fazem viagem, no caso, assim, eles vão muito, assim, para as águas termais e outros passeios e, assim, cada grupo leva para um outro lugar, eles levam cada ano, né? Sim. Ou fazer um passeio diferente, né? Porque nem todos gostam de baile, então para ter acesso, esse pessoal também tem acesso a outras coisas que eles gostam, né? Claro, cada um com a sua particularidade, né? Então, seu Otávio, até quando vai ficar no mandato agora, neste último mandato da presidência? 2 anos agora. 2 anos. Então, assumiu agora em 2018, vai até 2020. Isso. Ah, muito bacana. Então, seu Otávio, infelizmente a gente conversou bastante, ainda tem muita coisa para conversar, mas o nosso tempo de hoje estourou. Eu quero agradecer muito pela sua presença, desejar ainda mais viagens para o senhor, ainda mais descobertas, né? E desejar, agora perante a presidência da Associação dos Grupos da Melhor Idade, ainda mais sucesso e que continue trazendo todos esses projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas da melhor idade aqui da nossa região. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana o nosso bate-papo e convidar o senhor a comparecer nos nossos estúdios mais vezes para a gente conversar um pouquinho mais. Eu agradeço o espaço. O meu lema assim, ó, eu sou idoso, não sou velho, né? Se eu fosse velho, eu ia ficar em casa. Assim, eu tô correndo rua, fazendo as coisas que eu gosto e adoro de fazer. Ajudar os outros e assim por diante. Muito obrigado. Com certeza. Idade é só um número, né, seu Otávio? Muito obrigado pela sua presença. Então, hoje, conversamos com o Otávio Hamster. Ele que é presidente da Associação dos Grupos da Melhor Idade aqui da região. Ele também nasceu em Linha Schmidt, hoje Westfália. Seus pais tiveram um salão de festas, atuaram também na agricultura e o seu Otávio, juntamente com seus pais, sempre ajudando, sempre batalhando, sempre trabalhando. O único filho homem da família, juntamente com 4 irmãs, né? 4 mulheres. Trabalharam em plantação, tiveram também suínos, tiveram gado, trabalharam com leite, também trabalhou um pouquinho atuando como veterinário, né, ali, vacinação de febre aftosa, trabalhou na cooperativa Languiru, teve o seu próprio negócio e agora curte a vida, viaja bastante e atua na presidência da associação desses grupos da melhor idade aqui da nossa região. E esse foi o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo. Tchauzinho! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.